Peito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. Poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Existem dois tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para a sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. Olá, tudo bem? Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui Envelhecer Sem Ficar Velho, Modulação Masculina, Modulação Feminina, Melhore o seu cérebro, melhore sua vida e mude sua alimentação, mude sua vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa. E quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você. Tá bom? Boa sorte. Hoje nós estamos falando basicamente sobre a amamentação. Tá? Eu e a Ana, nós somos vovós de novo, né? A Ana, de novo, recente. No último e eu, mês de nasceram novo, 3, né? Nasceram 3. A família está aumentando. Então, como a gente tem sempre algumas dúvidas, e as filhas têm dúvidas, apesar de assim, minha filha está fazendo faculdade de medicina terminando, a filha da Ana é dentista. Então, se a gente tem dúvidas, eu imagino você que está em casa. E nós interrompemos a Lisiane, que ela ia falar nas posições de amamentação. Então, acho que agora a gente pode começar de novo. Então, é muito importante, assim, inicialmente, quando a mãe começa a amamentar nas primeiras horas, que ela se sinta confortável onde ela estiver. Ela pode iniciar mesmo na cama, né, na poltrona, dentro do seu quarto, dentro da maternidade, ou até mesmo em casa, mas o que é bem importante, que ela se sinta confortável naquela posição. Esse é o primeiro passo. Então, a mulher pode amamentar sentada, deitada, lateralizada, porém ela tem que se sentir confortável. O segundo passo, muito importante, é a posição do bebê em relação ao corpo da mãe, porque vai facilitar para o momento da pega adequada. Nós chamamos da pega adequada, é a forma com que o bebê vai abocanhar a areola, essa parte mais escura da mama. Então, isso vai fazer com que nós tenhamos uma pega correta e a retirada do leite seja efetiva. Muitas vezes a mãe, por estar numa posição inadequada e o bebê também fazendo uma pega inadequada, essa retirada e extração do leite não está sendo eficiente. E o bebê chora muito, mas passou praticamente toda a tarde na mama e mesmo assim não se sente satisfeito. Então, nós temos que avaliar essa mama, avaliar essa pega, né, essa sucção, para podermos dar o suporte, apoio e orientação à mãe,
certo? Então, primeiro passo, a mãe podendo estar sentada, como eu estou nesse momento, o bebê deve estar em contato direto, né? Barriguinha com barriguinha, como nós falamos, o bracinho do bebê, então ele vai para baixo, né? Abaixo do braço da mãe, e o rostinho ele fica bem voltado, bem de frente para a mama, né? Bem nesta posição. Nós orientamos sempre para cuidar, para que esse tipo de coisa não ocorra, ou seja, o abdômen, a barriguinha do bebê para o alto, longe, dificultando o momento da pega. Então, esse bebê deve estar bem posicionado de frente para a mama. No momento que nós colocamos o bebê, então, nós podemos estimulá-lo. Alguns bebês são um pouquinho mais dorminhocos, né? Dormem um pouquinho mais, então a gente pode estimular, molhando o rostinho do bebê, passando a mama próximo à boquinha do bebê para que ele faça uma pega adequada. O que é bem importante? Que o lábio do bebê, né, ele possa abocanhar toda essa parte inferior da areola. Então ele vai abocanhar, se a areola for grande, porque nós sabemos que existem tamanhos diferenciados, né, da anatomia da mulher, o importante é que ele pegue mais abaixo do que acima, se essa mulher tiver uma areola maior. Então, ele pode pegar não só aqui, né, até essa parte, mas principalmente a parte inferior, para que ele consiga extrair de todos os quadrantes. A posição também pode ser variada, justamente porque o bebê acabou sugando na mama esquerda, acostumou muito com essa posição, e quando nós trocamos o bebê para outra mama, ele tem um pouquinho de dificuldade. Então, o que eu oriento para as mães? Você pode fazer o seguinte, o bebê está aqui nessa mama, você pode, então, nesta mesma posição, apoiando com um travesseiro, ou até mesmo nós temos agora umas... Os BOPs, né? Exato, especial para essa sucção. Então, nós apoiamos o bebê e colocamos aqui. Ele vai fazer a extração na melhor posição, mas não prejudicando a extração do leite da mama direita. E essa posição também nós chamamos de futebol... bola de futebol, né? Isso, bola de futebol americano, né? Como eles fazem a pega adequada. As minhas duas filhas acabaram fazendo isso até forma bico e funcionou super bem. Uhum. Outra posição que nós temos também é a posição de cavalinho. Né? Geralmente essa posição é indicada para aqueles bebês prematuros, né? Bebês que têm um peso e até mesmo uma dificuldade um pouquinho maior de sucção. Esse bebê ele pode ser colocado no colo da mãe e a mãe vai poder colocar ele de frente e ao mesmo tempo, aqui eu vou tentar para que o pessoal possa... E aqui eu posso apoiar o queixo do bebê ao mesmo... ir um pouquinho mais lá na ponta para eles verem como é que é o cavalinho, né? Isso. Cai, eu acho que vai ficar melhor. Tá no teu colo. Isso. Exato. Então, esse não, certamente não é um bebê prematuro, mas nós teríamos um bebê menorzinho e como esse bebê ele tem um pouquinho mais de dificuldade de organização em termos de sucção, eu vou poder com a minha mão apoiar o queixinho do bebê e a areola. E acompanhar esse padrão de sucção, né? Até mesmo porque se o bebê sugar e tiver alguma dificuldade de deglutição, respiração, coordenação nesse processo, a mãe está observando, então isso vai facilitar, certo? Nós temos também a posição para gêmeos, né? Para bebês gemelares. Existe a possibilidade desta mãe colocar os dois bebês ao mesmo tempo e é algo que nós estimulamos, na verdade até uma surpresa para as mães. Nossa, eu nem tinha ouvido falar nisso. Mas como nós conversamos, a mãe ela precisa do momento, né, de descanso e com dois bebês nós sabemos que isso é um pouquinho mais complexo. Então no momento em que o bebê termina, o outro já está iniciando. Então nós orientamos que com a ajuda dos acompanhantes ou familiares, essa paciente vai poder encaixar o bebê em um seio e outro bebê deste lado no outro seio, apoiado, claro, por travesseiros, para que a mãe tenha a possibilidade de ficar com os membros mais livres para fazer o cuidado deste bebê. E certamente ela vai poder fazer isso, pelo menos em algumas mamadas,
simultaneamente, o que vai troca facilitar. o bebê depois na outra mamada? Exatamente. Ou, quando é gêmeos, a gente deixa sempre o mesmo no mesmo seio? Não, exatamente o contrário. A gente vai invertendo, até porque muitos têm pesos diferentes, têm sucções, padrão de sucção diferente, e vai favorecer, talvez um seja um pouquinho mais espertinho e sugue mais e consiga extrair mais de uma mama do que o outro. Então, nós vamos inverter, porque se aquele conseguir sugar bem na direita, depois ele vai fazer um bom trabalho na esquerda e assim fica emparelha as mamas. Exatamente, um pouco mais fácil, né? Mas muito importante, assim, também a questão do uso do sutiã, acho que é importante frisar, que o sutiã ele deve dar uma sustentação, mas ele não deve obstruir esses ductos das mamas. Comprar um soltinho. Um sutiã que tenha sustentação, mas que tenha um número adequado para que ele não fique pressionando a saída do leite. Muitas vezes nós compramos aqueles sutiãs que tem apenas, né, aquela abertura na frente e o que não favorece, né, a eliminação, a extração daquele leite em alguns quadrantes da mama. Isso fazendo que futuramente possa a desenvolver um processo inflamatório, um abscesso, ou, né, um leite que não vai ser extraído com tanta facilidade. Eu acho que a Daniela trouxe algumas coisas interessantes. E quantas maquininhas, desculpa, só terminando essa parte da amamentação, e quantas maquininhas de tirar leite? Bom. A gente tem maquininhas boas aqui para vender no Brasil? Tem para vender e tem para alugar. Ah, dá para alugar? Dá para alugar. Existem alguns cuidados que a gente sempre pede que as mães tomem em relação às máquinas, tá? Independente da máquina que tu fores usar, tu tens que usar uma máquina que seja confortável. Ou seja, se a máquina não tiver regulagem de força de sucção, já não dá. Porque a minha sensação é diferente da tua, então a mãe tem que se sentir confortável, tá? Então, independente se a máquina é elétrica ou manual, tem que ter regulagem de força, tá? Mas já existe no Brasil, a gente tem hoje algumas marcas que trazem para o Brasil, que são máquinas... Dani, só para completar, porque as pessoas que estão ouvindo devem estar com a mesma curiosidade que eu. Quem quiser alugar essa maquininha, onde consegue alugar? A gente aluga essas máquinas. Lá no NASCE tem, no momento tem. Também. Tá. O importante é que assim, as máquinas, o grande cuidado na alocação da máquina, que eu tinha falado, é o seguinte: as máquinas, assim como o leite que a gente fala não deve ser compartilhado, tá? Se eu usei essa máquina tira leite, ela tem que sofrer um processo de esterilização, tá? Para poder ser alugado para outra pessoa, tá? Então, sempre muito cuidado no locar qualquer coisa para beber que tenha contato com leite, leite é sangue, né? Então, sempre cuidar da máquina alocada. Essa máquina foi esterilizada? Qual a empresa que esteriliza essa máquina? Qual é o tipo de esterilização que foi feita? E comprar também dá para comprar com vocês? Sim, as máquinas hoje, tu compra a máquina muito fácil no Brasil hoje. Até na internet tu compra a máquina, tá? Existem duas marcas, a marca que do meu ponto de vista, falando em termos de meu ponto de vista, é a melhor em termos de sucção hoje que a gente tem aqui, é a máquina da Medela. Tem muitos hospitais que estão colocando as máquinas da Medela, inclusive. Ela tenta, entre aspas, simular o máximo possível um bebezinho, então a gente consegue e ela é muito confortável para a mãe. Ela é bem fácil de usar, bem confortável, não dá dor. Que antigamente se falava muito naquelas máquinas. Nossa, eu usei aquela manual, nossa, aquilo era horrível. Hoje em dia eu digo, leite é difícil tirar, mas o mamilo ela normalmente tira a ponta, né? Completamente. Mas hoje em dia não, as máquinas são super confortáveis. Eu vi a minha filha usando, eu achei maravilhoso aquilo, porque é como se o neném estivesse mamando, né? É excelente, ela faz a sucção sozinha. Inclusive tem máquinas hoje que fazem assim, tu coloca a máquina no seio, tu regula a força. E a máquina começa uma sucção que a gente diz que é uma sucção de estimulação. É uma sucção mais rapidinha, ela faz em torno de 100 a 120 sucções por minuto, tá? E ela faz isso em torno de 2 minutos. É muito interessante observar a mãe que usa essa máquina, porque daqui a pouco ela te olha e diz assim, ai, tá saindo do outro já, tô sentindo. Por quê? Porque a gente tem o tal do reflexo de ejeção do leite e a mãe sente como um bebê mamando. Então, passou 2 minutos, a máquina troca sozinha o sistema de sucção para uma sucção de extração de leite, que a gente passa para em torno de 60 sucções por minuto. Então, são sucções mais prolongadas para extrair o leite. Tá? Então, hoje existe essa tecnologia no Brasil. E é importante essas máquinas, eu vejo, porque, por exemplo, minha filha, ela é dentista, ela já começou a atender, né? Então, assim, ela tira
e enquanto ela está terminando de atender o paciente, se o neném sente fome, a gente tem o leitinho para dar, né? Então, para essas mães que trabalham, A gente tem é muito importante público. ter, né? Desculpa. Não, eu ia perguntar assim, ó, que recomendação vocês dão para retirada? Exato. O que se pede E armazenamento sempre? disso, O né? que se Armazenamento pede é sempre assim? importante. A gente tem muita mãe autônoma, uma coisa que hoje em dia é uma realidade. Hoje em dia a gente não tem mais aquelas mães de antigamente que ficavam em casa cuidando dos seus 5, 10, 8 filhos, né? Então a gente tem mães que programaram a sua gestação, que esse filho é esperado e que elas têm que trabalhar. Passou um pouquinho de tempo, ela tem que voltar a trabalhar. São psicólogas, dentistas, médicas, N profissões que têm que voltar a trabalhar. Então o que se pede sempre? Sempre respeite os horários de mamada do teu bebê. Primeira coisa. Teu bebê iria mamar nesse horário, nem que seja uma escapadinha, dá e tira esse leite desse horário de mamada, tá? Para que o corpo da gente entenda que tem um bebezinho ali que precisa daquele leite. Mesmo que tu não consiga ir até em casa para levar o leite na hora. Esse leite que tu tirou agora vai ser fornecido pro bebê depois. Por quê? Porque a gente tem 12 horas de leite na geladeira e a gente tem até 15 dias desse leite congelado. Então, se eu voltei a trabalhar um turno por dia, por exemplo, às 9 da manhã eu tinha que dar o peito e eu não vou estar em casa, eu retiro o leite hoje, congelo esse leite, amanhã às 9 da manhã o bebê recebe o leite de hoje. Fantástico. E assim vai sucessivamente. Que isso é um erro comum também, viu? As mães tiram sempre antes ou depois do E trabalho. dão assim, ó, dão o leite da noite de manhã ou da manhã de noite, que a gente sabe que a produção é diferente. É diferente. Né? Você produz É melatonina diferente. para a criança dormir de noite, então tem criança que muda o horário. Né? A mãe reclama assim, eu não sei o que está acontecendo, que ele trocou a noite pelo dia. Ela está dando o leite da manhã de noite, o leite da noite da manhã. Né? E a criança tem que entrar num ritmo que a gente ajuda a dar, né? Então, esse é um cuidado importante. O congelamento do leite, sempre passou 12 horas, esse leite tem que ser congelado. Como é que tu vai fornecer esse leite para o bebê? A gente sempre sugere que seja fornecido ou de copinho, seringa, ou então por sistema de nutrição suplementar, né? Ou colherinha. Claro que pela praticidade do Hoje em dia dia tem mamadeiras que tem o formato do bico do seio também, né? Tem. O grande problema é o sistema de sucção na mamadeira. Facilita a criança A não quer pegar mamadeira, a eu mama sempre depois. digo assim, se tu colocar a mamadeira assim, já está saindo leite, né? Se tu colocar o bebê no peito, ele vai ter que fazer um esforço inicial para sair leite. E na mamadeira, o bebê vem e faz isso aqui. Fez isso aqui, saiu leite, ele só aperta. Ele não precisa fazer a sucção como ele faz no peito. Então, principalmente nesse início da vida do bebê, é importante que a gente dê o peito para ele aprender. É tipo um adestramento